A gordinha estava no banheiro de uma danceteria, pintando-se no espelho, quando de repente chega uma linda ruiva de olhos azuis. Ela tinha uma delicada cintura e usava uma calça jeans justíssima de couro. Enquanto a gorda observava essa escultural criação divina, a ruiva se olha no espelho e diz: obrigada, Herbalife. A gordinha ficou paralisada com um lápis labial na boca, enquanto vê a ruiva sair. Continuou o que fazia, quando de repente entra uma maravilhosa loira, 2 vezes melhor do que a ruiva. Corpo escultural, cintura mínima, se olha no espelho e diz: obrigado, Coscark. A gordinha ficou paralisada com um tubo de rímel na mão, enquanto vê a loira tremendo. A gordinha ficou paralisada com um tubo de rímel na mão, enquanto vê sair a tremenda loira. Continua sua maquiagem quando entra uma linda morena, 3 vezes melhor do que a loira. Corpo escultural, pele suave, cintura ultra fina, lindas pernas, uma deusa. A garota se olha no espelho, observa o corpão e diz: obrigado, Diet Shake. A gordinha, terminando de se pintar, se prepara para sair, olha no espelho e diz: obrigado, McDonald's, filho de uma mãe. Um potiguar do Rio Grande do Norte foi tentar a vida no Rio de Janeiro. Desavisado, entrou na linha férrea e foi andando, foi logo atropelado por um trem. Foi parar no hospital, foi tratado e recebeu alta. Só que ficou um pouco traumatizado com o ocorrido. Acabou preso num shopping center, acusado de destruir um ferrorama, enquanto ele berrava: essa desgraça assim a gente tem que matar enquanto é pequeno. O Matuto levou um amigo para passar um final de semana na sua fazenda onde ele nasceu e conta todo saudoso: tá vendo aquela casinha ali? Foi lá que eu nasci. Nesse pomar aprendi as coisas da vida. E foi lá embaixo daquela árvore, daquela mangueira enorme, que eu transei pela primeira vez. Eita, trem danado. Me lembro como se fosse hoje. E você lembra do que ela disse? Lembro. Ela disse: bé. Dois caipiras se encontraram. Você soube que Belardino morreu? Uai, morreu de quê? De catarata. Oxe, mas catarata que eu saiba não mata ninguém não. É, mas empurraram ele. Um homem diz que é um número errado e uma garota atende. Depois de ouvir a voz, ele sente que ela é linda. Então começa a conversar, perguntando de onde ela é, e sugere um encontro, já que ele vive perto dali. E onde você quer encontrar? Ora, vamos nos encontrar na Casa dos Sucos, a poucos quarteirões daqui. Eu estou livre às 18 horas, mas como poderei te reconhecer? Olha, eu vou estar segurando um copo de suco de manga. E eu, como vou reconhecê-la? Ah, eu vou estar usando um vestido vermelho e vou estar com um guarda-chuva azul. O homem corre para o local dos sucos poucos minutos antes das 18 e pede ao atendente um copo de suco de manga. Olha, senhor, sinto muito dizer, mas hoje estamos sem suco de manga. E você tem algum suco da cor laranja? Suco de laranja, alguma coisa? Não, hoje é apenas limonada. Então o homem segura a limonada e espera até as 18 horas, na esperança de que ele vai reconhecer a garota. É 18 horas e agora a garota entra com um vestido vermelho e um guarda-chuva azul. No entanto, o homem percebe que ela é extremamente feia e ele pensa consigo mesmo: graças a Deus não tem a merda desse suco de manga. A menina então caminha até ele. Você não é o homem com quem eu vou me encontrar? Desculpe-me. Você é o cara do telefone? Ora, moça, me desculpe, mas eu não tenho ideia do que você está falando. Não, você é o cara, eu reconheço a sua voz. Você deve estar me confundindo com outra pessoa. Eu não sou esse cara. Sim, é você. Eu disse que iria encontrá-lo aqui com um vestido vermelho e segurando um guarda-chuva azul. Ora, por favor, pare. Eu não sei sobre nada do que você está falando. Olha, eu sei que é você. Por que você está dizendo que não é? Caramba, mulher. Qual o seu problema? Isso por acaso se parece com suco de manga pra você? Um caipira conversando com um cara da cidade. Na minha terra, mulher tem direito a dizer 3 frases por dia. A primeira delas é show galinha. A segunda é cala a boca, menino. E a terceira é a comida tá na mesa. Ah, na cidade também é assim. Só que as frases mudam. A primeira é bota o lixo pra fora. A segunda é me dê o cartão. E a terceira, hoje não, que eu tô com dor de cabeça. Duas mulheres estavam jogando golfe numa manhã de sábado. Uma delas errou a tacada e atingiu um jogador próximo. Quando a bola atingiu o homem, ele imediatamente juntou as mãos entre as pernas e se ajoelhou gemendo de dor. A mulher então correu até o local e pediu desculpa, explicando que ela era fisioterapeuta. Por favor, deixe-me ajudá-lo. Eu sou fisioterapeuta e sei como aliviar a dor que você está sentindo. Posso fazê-lo sentir-se melhor se você deixar. Não precisa não, vai passar. Eu ficarei bem dentro de alguns minutos, disse o cara, quase sem poder respirar, continuando em posição fetal.
fetal, com as mãos entre as pernas. Mas ela insistiu e ele finalmente permitiu que o ajudasse. Delicadamente ela afastou as mãos do cara, deitou de lado e, abrindo a sua calça, colocou a mão dentro e iniciou uma massagem. Após alguns minutos ela pergunta: "E aí, como é que está?" E ele responde: "Tá fantástico, até meu dedo parou de doer." O caipira subiu num táxi no Rio de Janeiro numa reluzente Mercedes e foi logo perguntando: "Moço, pra que serve aquela estrelinha lá na ponta?" E o carioca gozador: "Aquilo ali é uma mira. Quando eu quero atropelar uma pessoa, eu miro na estrelinha e pumba." Ao perceber o olhar assustado do caipira, o carioca continuou: "Quer ver só? Tá vendo aquela mulher ali?" E acelerou o carro em direção à mulher. Só que na hora H ele desviou e pumba. "Ué, que barulho foi esse?" "Ora, se eu não abro a porta, o senhor não ia errar a mulher?" O cara entrou numa loja de animais e pediu ao dono: "Eu quero comprar um papagaio, mas eu quero um que não fale palavrão." O dono da loja foi nos fundos, trouxe um e disse ao homem: "Esse aqui é perfeito. Ele é surdo, ele não vai aprender a dizer nenhum palavrão." E o cara levou o papagaio embora. Passados 2 meses, o cara voltou com o papagaio e disse ao dono: "Eu trouxe o papagaio de volta. Você me enganou. Você disse que esse papagaio não falava palavrão porque ele é surdo. Agora toda vez que eu chego em casa, ele me chama de corno e filho de uma mãe." O dono da loja olhou bem pra ele e respondeu: "É, amigo, ele é surdo, mas ele enxerga muito bem." Um soldado no Iraque recebeu uma carta da sua namorada que dizia o seguinte: "Querido Paul, não podemos continuar com nossa relação. A distância que nos separa é grande. Confesso que tenho sido infiel por várias vezes desde que você foi embora. E acredito que não merecemos isto. Portanto, penso que é melhor acabarmos tudo. Por favor, mande de volta a minha foto que eu te enviei. Com amor, Carol." O soldado ficou muito magoado. Pediu a todos os seus colegas que lhe emprestassem fotos das suas namoradas, irmãs, amigas e primas, etc. Juntamente com a foto de Carol, colocou todas as outras fotos que conseguiu encontrar dentro do envelope. Na carta que enviou a Carol estavam 98 fotos, juntamente com a nota que dizia: "Querida Carol, isso acontece. Peço desculpas, mas não consigo lembrar quem é você. Por favor, procure a tua foto no envelope e me envie de volta o restante. Com carinho, Paul." O marido encontra sem querer 3 grãos de café e 5 mil reais entre as coisas da mulher. Quando ela chega, ele pergunta que história é aquela e ela confessa: "Bem, eu sempre quis ser fiel a você, mas algumas vezes eu caí em tentação. Em cada uma dessas caídas minhas, eu guardei um grão de café na gaveta para me lembrar do meu deslize." Chateado, ele acaba admitindo por sua vez que também escorregou algumas ocasiões. Afinal, ambos se entendem, reconhecendo suas fraquezas num clima muito civilizado. "Só não entendi uma coisa", disse o marido. "Por que 5 mil reais?" "Ah, é que quando o preço da saca do café chegou a 170 reais, eu resolvi vender tudo." Depois de ver o seu time indo jogar na segunda divisão, o palmeirense não aguentava mais a tiração de sarro dos corintianos. Era pouco de segunda pra cá, timinho pra lá, até que ele resolveu tirar umas férias pra relaxar. Viajou pro Nordeste. Em uma feira hippie em frente ao cais de Fortaleza, ele viu uma estátua de um rato, de bronze, em tamanho natural, que chamou sua atenção. "Quanto é?" perguntou ele ao vendedor. "A estátua é 20 reais e a história dela é 150. O cara achou estranho, mas comprou só a estátua. "Dispenso a história, amigo, tá muito cara." O vendedor compreendeu e vendeu a estátua ao sujeito. Quando ele atravessou a rua com um rato de bronze, 2 ratos saíram de um bueiro e vieram atrás dele. Ele achou estranho e apertou o passo. Mais adiante foram aparecendo mais ratos, até que tinha uma centena de ratos atrás dele. Então ele começou a correr e os ratos correndo atrás dele. Ele começou a ficar desesperado, então correu até a ponta do cais e arremessou a estátua o mais longe que conseguiu. E para surpresa dele, todos os ratos pularam atrás. Rapidamente ele volta para falar com o vendedor da estátua. "Ah, eu sabia que você ia voltar. Veio comprar a história da estátua, né?" "Não, amigo, eu só queria saber se você não conseguia pra mim uma estátua de um corintiano." O Ronaldo, o gordo, casou-se com uma modelo e foi para Milão. Acabou o casamento, casou-se com outra modelo e foi para outro clube da Europa. Agora ele teve um caso com um travesti e veio jogar aqui no Corinthians. O Zé Furdunço encontra o Renato, aquele amigo corno dele, já bem popular na cidade pelas suas cornitudes. Então ele diz: "Renato, meu brother, você gosta de sexo a 3? O Renato, se achando o cara, responde: "É claro, eu sempre gosto de uma sacanagem." "Ah, pois então corra pra sua casa que lá já tem 2.
Jogador tem que ser completo como o Pato, que é um bicho aquático e gramático. Vicente Mateus, eterno presidente do Corinthians. O difícil, como vocês sabem, não é fácil. Vicente Mateus. Haja o que haja, o Corinthians vai ser campeão. Vicente Mateus. Na Bahia é todo mundo muito simpático, é um povo muito hospitalar. Zanata, baiano, ex-lateral do Fluminense, ao comentar sobre a hospitalidade do povo baiano. Numa praia de nudismo, o garotinho pergunta ao pai: papai, por que tem homens que têm um pipi pequeno e outros têm um pipi grande? E o pai responde: bem, meu filho, é porque quem é pobre tem o pipi pequeno e quem é rico tem o pipi grande. Meia hora depois, o pai pergunta ao filho: você sabe onde é que a mamãe está? E o filho responde: olha, papai, a mamãe tava ali conversando com um homem que era pobre, de repente ele ficou rico e ela foi embora com ele. Um dia o cara estava procurando emprego, daí ele viu na porta de uma fazenda escrito numa placa: procura-se peão, e foi lá pra ver no que é que dá. Depois de alguns dias ele foi contratado e começou a trabalhar. Uma semana depois o patrão arrumou uma namorada e ela convidou ele pra almoçar na sua casa, mas ele não podia deixar o peão sozinho na fazenda. Então ele disse pro peão: ó, você vai comigo pra casa da minha namorada almoçar comigo lá, mas quando eu bater no seu pé você para de comer imediatamente, entendeu? Sim, chefe. Mais tarde naquele dia, quando chegou na hora do almoço, a mesa tinha tudo do bom e do melhor. O peão, que não era besta, pegou e encheu o prato de comida. Depois que ele deu a primeira garfada, um gato passou por cima do pé dele. Na mesma hora ele parou de comer imediatamente. E a namorada do caba disse: ô moço, come mais um pouco, tá tão boa essa comida. Não, muito obrigado, eu já tô cheio. Mais tarde na sobremesa o peão estava faminto e a mulher havia preparado um arroz doce delicioso. O peão pegou e encheu o prato de arroz doce. Quando ele deu a primeira colherada, um cachorro passou por cima do pé dele. Imediatamente ele parou de comer. Ô moço, come mais um pouco, eu fiz esse arroz doce com tanto carinho. Não, muito obrigado, eu estou de dieta. Depois o peão estava debulhando de fome quando o patrão disse: olha, nós vamos dormir aqui, então você se comporte, viu? Depois de meia-noite o peão se levantou da cama e pegou a tigela de arroz doce, comeu quase tudo, deixando apenas o fundo. Depois ele pensou: eu acho que o patrão deve estar com fome, eu vou levar esse restinho pra ele. A mãe da moça morava ali também e ela era doida, dormia com os pés ao contrário, era a cabeça no lugar da bunda e a bunda no lugar da cabeça. Então o peão entrou no quarto da véia, pôs o prato na bunda da véia, pensando que tava botando na cabeça, e falou: olha, patrão, eu trouxe pra você um pouquinho de arroz doce. A véia soltou um daqueles peidos, chega e estralava. E o peão disse: ô patrão, não precisa soprar não, que já tá frio. Numa cidadezinha do interior, o prefeito vai ter com aquele famoso advogado: doutor, segundo informações do nosso departamento financeiro, o senhor teve uma renda no ano passado de quase R$1 milhão. É verdade? Sim, é verdade. E segundo esse mesmo departamento, o senhor não fez nenhuma contribuição com as nossas obras sociais. Isso também é verdade, prefeito. Mas me diga uma coisa: o seu departamento financeiro não lhe informou que minha mãe morreu de câncer no ano passado e que a conta do hospital ficou quase 200 mil? Não. E também não lhe informaram que meu irmão sofreu um acidente, está tetraplégico, tem 6 filhos pequenos e a família não tem renda nenhuma? Não me informaram não, senhor. E também não lhe informaram que minha irmã perdeu sua casa, seu carro e todos os móveis em uma enchente? Não, me desculpa, eu não sabia não, E se eu não dei nenhum centavo pra eles, você acha que eu vou dar para suas obras sociais? Estava o viajante morrendo de sede, perdido no meio da caatinga, debaixo de um sol escaldante, quando ele se deparou com uma casinha de taipa. Imediatamente bateu palma e logo apareceu um garotinho barrigudo, dos olhos remelentos. Você poderia me arrumar alguma coisa para beber água? Poderia, sim, senhor. Então o menino desapareceu para dentro de casa e logo voltou com uma cuia imunda e entregou pro viajante. O viajante olha meio enjoado pra cuia, fecha os olhos e bebe tudo de um gole só. Tava ruim? Tava não, por quê? É porque tinha um rato morto dentro da cuia. Ah, filho de uma mãe! Esbravejou o viajante furioso. Na hora que eu te pegar, eu quebro essa cuia na sua cabeça, menino. Moço, não faça isso não. Essa é a cuia que a minha mãe mija dentro. Numa praia do litoral estava uma bela morena, ainda virgem, a se bronzear na areia.
quando acaba adormecendo. E sem que ela percebesse, um siri entrou nas suas partes. Já à tardezinha ela acordou e foi embora para casa, começando a sentir uma coceirinha lá embaixo que estava incomodando. No dia seguinte ela foi ao médico para resolver o problema. Então o médico sugeriu uma pomadazinha para aliviar a coceira. No dia seguinte lá estava ela novamente, e então o médico, já preocupado pois não havia resolvido, disse a morena: você tem um sério problema e você tem que fazer amor com o primeiro homem que você encontrar e perder essa tal de virgindade. A morena saiu desesperada do consultório, encontrou com um bêbado caído pela sarjeta e pensou: é esse aí mesmo. Levou o bêbado para o hotel mais próximo, começou a tirar sua roupa e se jogou em cima da cama. O bêbado, já alucinado, tirou tudo e caiu sobre ela, mas ela avisou logo: vá devagar que eu sou virgem. Então o bêbado se organizou. Quando ia começar o serviço, o siri saiu da nova toca e caiu na pose de guerra, de frente pro bêbado. Então o bêbado encarou ele e retrucou: qual é, cabaço? Você vai me encarar mesmo, é? A recepcionista daquela clínica psiquiatra entra dentro da sala do médico e disse: doutor, tem uma mulher ali fora dizendo que é mulher invisível. Aí o psiquiatra pegou e disse: ah, pois diga que agora não posso ver ela não. Um bêbado chega na estação e pergunta ao segurança: que hora passa o último trem? Respondeu o segurança: às 11h30. E o bêbado insiste: e que horas são? Até aí o segurança estava calmo: são 10 horas. Então o bêbado enche o saco e cochila. O segurança deixa ele perder o trem e avisa às 11h31: ô rapaz, o trem acabou de sair. E o bêbado responde: ah, agora eu sei que eu posso atravessar. Dois bêbados ficaram até tarde num bar e perderam o último ônibus. Resolveram então passar a noite no hotel, mas o gerente sonolento disse: só temos um quarto vago, com uma cama de solteiro. Não tem importância não, nós somos como irmãos, respondeu um dos bêbados. No quarto apagaram a luz e se deitaram de costas um pro outro. No meio da noite um deles acordou e chamou o companheiro: João, tem um cara deitado comigo na cama. Engraçado, na minha também tem. Eu vou tirar ele daqui. Eu também. Os dois se viraram e começaram a brigar, até que um deles caiu no chão. João, o cara me derrubou. E eu derrubei o outro aqui, pode vir pra minha cama. No hospício, os dois resolveram fazer uma surpresa para o diretor, já que era o aniversário dele. Fizeram uma grande festa e no final o diretor agradeceu: olha, muito obrigado, gente, mesmo vocês sendo doido, vocês fizeram uma grande festa. Aí um dos doidos pegou e disse: é verdade, mas infelizmente o senhor vai ficar sem o bolo. Aí o diretor disse: vige, não tem bolo? Aí o doido disse: né, que a gente foi escrever feliz aniversário, aí o bolo enroscou na máquina de escrever, foi uma desgraça só. No exame de rotina, o médico do hospital pergunta para um dos pacientes: então, Napoleão, o que foi que você inventou dessa vez? Aí o doido respondeu: eu inventei um objeto que permite que você veja através das paredes. Aí o médico ficou espantado, né? Pegou e disse: e como é que se chama esse objeto? Aí ele disse: é janela. Tinha um doido que tava no pátio do hospício e gritou: eu sou enviado de Deus. Aí um outro que tava na janela pegou e disse: eu mesmo não enviei ninguém. A deliciosa morena se aproxima do lago deserto, olha ao redor para certificar-se de que não havia ninguém por perto e tirou toda a roupa. Quando se preparava para dar o primeiro mergulho, um guarda saiu de trás de uma árvore. Desculpe, senhorita, mas é proibido nadar nesse lago. A moça corou de vergonha. E por que o senhor não me avisou antes de eu tirar a roupa? Bem, é porque não existe nenhuma lei proibindo tirar a roupa na beira do lago. Noite de apagão, uma senhora está sozinha em casa e vê um vulto masculino passar. Ela aproxima-se dele por trás com cuidado, agarra-o nos testículos e apertando com toda a força diz: quem é você? Ela, não obtendo resposta, aperta com mais força ainda: quem é você? Mantém-se o silêncio. Ela aperta ainda mais, que a Clara já estava saindo entre os dedos. Quem é você? Me diga seu nome, infeliz! Uma voz num tom baixo e sofredor responde: é João! E ela pergunta: João? Que João? O mudinho!
Uma mulher estava esperando o trem na estação ferroviária de Varginha, Minas Gerais, quando sentiu uma vontade de ir urgentemente ao banheiro. Foi quando voltou, o trem tinha partido. Ela começou a chorar. Nesse momento chegou um mineiro, compadeceu-se dela e perguntou: por causa de que a senhora tá chorando? É que eu fui fazer xixi e o trem partiu. Uai, dona, mas será que a senhora não nasceu com esse trem partido, não? Um caipira perdido no centro de Uberlândia pergunta para uma coroa que está em uma janela: ô dona, será que a senhora podia me informar onde é que fica o centro da cidade? Ao ver o jeito simplista do caipira, a mulher começa a rir. Nossa, eu devo estar no quartel do exército, né? Claro que não, por quê? Vou te porque pra ver um canhão na janela só no quartel mesmo, né? A revendedora da Avon foi entregar seus produtos a uma cliente. No elevador entre um andar e outro, sentiu uma necessidade horrível de soltar um peido. Como estava sozinha, soltou o danado. Mal terminou, o elevador diminuiu a velocidade e parou no andar. Rapidamente ela pegou da bolsa um spray Avon aroma de pinho e borrifou todo o elevador. Ao abrir a porta, entrou um sujeito que fez uma cara feia e perguntou: que diabo de cheiro é esse? A mulher disse com a cara de inocência: não, senhor, não sinto cheiro nenhum, não. Que cheiro o senhor tá sentindo? E ele respondeu: eu não sei bem não, mas é como se alguém tivesse cagado numa floresta. Uma vizinha fofoqueira pergunta a uma mulher: por que você se casou com esse seu marido? Afinal, vocês não parecem ter nada em comum. Ah, é aquela velha história da atração dos opostos, né? Eu estava grávida e ele não. Por que a galinha atravessou a rua? Algumas respostas. A professora do primário: porque ela queria chegar do outro lado da rua. Luma de Oliveira: para inventar uma falsa gravidez e botar um ovo falso. Padre Quevedo: esta galinha não existe. Ratinho: para fazer o exame do DNA do galo. Valdomiro: não tenho nada a ver com esse bicho, hein? Romário: pra faltar o treino, bicho. Rubinho Barrichello: porque o carro dela quebrou na última volta. Duas vacas estavam pastando tranquilamente até que uma delas puxou assunto: amiga, eu estou apavorada com essa tal doença da vaca louca, e você? Ai, mulher, eu não tô nem aí. Não, mas por que não? Ai, porque eu sou um helicóptero. O coelhinho chega pra coelhinha e diz: vamos fazer amor? E ela disse: o quê? Vamos fazer de novo? Um sujeito alugou um apartamento, mudou-se pra lá e logo nos primeiros dias começaram a surgir os problemas. Aí ele chamou o proprietário para que visse em que condições o apartamento se encontrava. O dono do apartamento foi até lá e o inquilino falou: olha, esse lugar aqui está inabitável. O senhor viu a quantidade de ratos? Eu vou lhe mostrar. O inquilino colocou um pedaço de queijo no meio da sala. Veio um rato e levou o pedaço de queijo tão rapidamente que ninguém nem viu o animal. O senhor deve estar enganado. Não apareceu rato nenhum. Vamos ver agora. O inquilino jogou vários pedaços de queijo no meio da sala. Foi aquela festa. De todos os lados apareceram ratos. Muitos ratos e de todos os tamanhos. Mas o que mais chamou a atenção do proprietário foram os peixes que apareceram para comer o queijo. 2 vermelhos, 2 pretos e 1 amarelo. Mas o que é isso? E esses peixinhos? Primeiro vamos resolver os problemas do rato. Depois a gente conversa sobre os vazamentos e infiltrações, tá certo? Um bêbado chega no bar e pergunta: ô Manuel, você tem aí uma caixa de cerveja, hein? E Manuel responde: pois não, qual é que você quer? Casa, Antártica, Brahma? Pode ser qualquer um, eu só quero pra me sentar. Na porta do fórum, o bêbado vê um juiz de direito vestido a caráter. Passa por ele e brinca: salve, lindo. Ao que o juiz vira-se pra ele com os punhos fechados e berra: salve o quê, rapaz? Salve, lindo pendão da esperança. Um bêbado chega na entrada de uma boate acompanhado de um amigo. Ei, você, diz ele para o porteiro, poderia me dar uma informação? E o porteiro diz: fale logo. É que eu fiz uma aposta aqui com meu amigo e eu queria confirmar com você. Fala aqui pra ele: é ou não é verdade que a privada daqui é de ouro? Nisso o porteiro gritou olhando pra trás: Simão, tá aqui o corno que cagou no seu trombone.
Um sujeito precisando de uma nova secretária coloca um anúncio no jornal. No dia seguinte, batem a porta. Ao atender, o cara se depara com um cachorro. Bem, era um cão normal, com 4 patas, um focinho, 2 orelhas, mas com uma exceção. O cachorro estava segurando o jornal com uma pata e apontando com a outra. Com isso, começou a latir. O sujeito entende que o cachorro quer a vaga de secretário, mas diz: um cachorro como secretária? Mas isso é um absurdo. Você não sabe nem datilografar, Totó? O cachorro senta numa máquina de datilografar e começa a escrever uma carta de apresentação, numa base de 200 toques por minuto. O cara coça a cabeça e diz: bem, mas também precisa conhecer um pouco de computação. O cachorro senta no micro, aciona o mouse, entra na internet e faz o diabo. Aí o cara se desespera e diz: mas assim não dá. Eu preciso de uma secretária bilíngue. E o cachorro, sem perder tempo, disse: Nhau! O dia já estava nascendo, quase 6 da manhã, quando batem na porta. A mulher atende e vê o marido com aquela cara de que a noite foi boa, completamente bêbado, o cabelo bagunçado, a roupa amassada, cheia de marcas de batom e um cheiro forte de um perfume feminino. Louca da vida, a mulher grita: vai, canalha, fala! Fala agora, me dê um único motivo para você chegar às 6 da manhã em casa. Ele responde sem pensar 2 vezes: ué, o café da manhã. Você sabe por que os dinossauros põem muitos ovos? Porque eles têm milhões de anos. Dois amigos conversando. Eu tenho um cachorro que é uma maravilha. Eu saio de casa, minha mulher solta ele, dentro de 2 horas o bicho me encontra aonde eu tiver. O amigo não fala uma palavra. Depois de um breve silêncio, o dono do cachorro continua: você precisa ver, o danado tem um faro que é uma beleza. Sai de casa cheirando aqui, cheirando ali e acaba me achando. O amigo continua em silêncio e o dono do cachorro não resiste: ô Gilmar, eu tô falando aqui do falo do meu cachorro e você não diz nada. E você quer que eu diga o quê, rapaz? Ué, me diz o que é que você acha. Eu acho que você devia tomar banho com mais frequência. Dois bêbados conversando quando um pergunta: por que você bebe? É pra afogar as mágoas. E resolve? Que nada, elas aprenderam foi a nadar. Um bêbado, ao chegar em casa, decide tomar um copo de água. Porém, devido ao seu estado etílico e da pressa, não observa que no copo havia um pequeno rato vivo e ele acaba engolindo. Ao notar o que havia acontecido, ele fica desesperado e vai ao primeiro hospital que encontra. Na realidade, não era um hospital, era um hospício. E o médico que atendeu ele não era um médico, era um doido vestido de branco. Então o bêbado, ainda apavorado, explica o que aconteceu para o tal médico. Esse apanha um pedaço de papel, escreve a receita e devolve ao bêbado, que vai na primeira drogaria preparar o medicamento. O farmacêutico, ao ler a receita, pergunta qual era o problema. Após a explicação do bêbado ao farmacêutico, o farmacêutico começa a rir e diz: faz sentido. O doido havia escrito no papel: tomar um gato de 2 em 2 horas e colocar uma ratoeira na bunda. No hospício foi construído um muro de mais de 100 metros de altura, já que as fugas eram frequentes. Mas 2 amigos doidos resolveram fugir. Começaram a escalar o muro e quando completaram 20 metros, um perguntou pro outro: e aí, meu amigo, você tá cansado? Aí o outro disse: não, vamos continuar. Quando completaram 50 metros, um perguntou novamente: tá cansado? Ele disse: não, vamos continuar. Depois de 90 metros, a mesma pergunta: tá cansado, meu amigo? Aí ele disse: não, vamos continuar, a gente já tá perto. Quando chegou em 99 metros, um dos amigos olhou e disse: rapaz, eu tô cansado, e você? Aí ele disse: eu também tô, agora o que é que a gente faz? Aí disse: vamos descer que amanhã a gente vem e continua. Um doido foi visitar um amigo dele que também era doido, que morava em outra cidade. Chegou na casa do amigo, o doido bateu na porta. Aí o amigo dele lá de dentro gritou: eu não tô em casa não. Aí o doido que tava do lado de fora pegou e disse: não, ainda bem, porque eu nem vim. O médico, ao cruzar o corredor do hospício, depara-se com um dos pacientes com a orelha colada na parede. O que é que você tá fazendo? Aí o doido disse: psiu, escute só. Curioso, o médico encostou a orelha na parede e após alguns segundos disse: mas eu não tô ouvindo nada. Aí o doido disse: já tem 2 semanas que eu tô aqui, não escutei nada, você que chegou agora vai escutar.
O diretor do hospício resolveu fazer um exame de rotina para ver se tinha algum doido que podia ser liberado. Assim que foi dado o sinal, todos os funcionários saíram gritando: "O hospício está inundando! O hospício está inundando!" Imediatamente os loucos se atiraram no chão e começaram a nadar freneticamente. Ao ver que um deles continuava sentado no banco com ar sossegado, um dos médicos se aproximou dele e perguntou: "Por que você não está nadando, meu amigo?" Aí disse: "Tá pensando que eu sou doido, é?" Aí o médico pensou: "Pronto, esse aí deve estar curado, né?" Aí o doido completou, disse: "Eu vou esperar a lancha." No hospício, um louco tava lendo uma lista telefônica. Um médico que ia passando perguntou só pra sacanear: "E aí, meu amigo, é bom esse romance?" Aí o doido respondeu: "É muito monótono, tem pouco enredo e muito personagem." Devido à superlotação de um hospício que fica próximo do aeroporto, alguns internos tiveram que ser transferidos para outra cidade de avião. Já em pleno voo, o piloto tenta convencer os loucos pelo rádio a parar de jogar futebol dentro do avião, até que teve que apelar para o copiloto: "Homem, pelo amor de Deus, vai ali conversar com aqueles doidos, talvez eles atendam você se você for pessoalmente." O copiloto saiu da cabine e foi falar com os doidos. Depois de um pouco tempo ele voltou e o silêncio era total. Aí o piloto disse: "É incrível." Aplaudindo ele, pegou e disse: "Como é que você conseguiu fazer com esses doidos parassem, hein?" Aí o copiloto disse: "Não, foi fácil demais, eu mandei eles ir jogar bola lá na rua." Uma mulher muito mal encarada, antipática e mas muito feia, entra nas lojas Colombo com duas crianças. O gerente da loja olha, querendo ser gentil, e pergunta: "São gêmeos?" A mulher, fazendo uma careta que faz com que ela fique mais feia ainda, diz: "Não, seu paspalho, um tem 9 anos e o outro tem 7. Por que? Você acha que realmente eles são tão parecidos assim, seu idiota?" Não, é porque eu não pude acreditar que a senhora feia desse jeito, alguém teve coragem de fazer amor com você 2 vezes. Um grupo de agitadas estudantes saía do museu e uma comentou com a outra: "Puxa, você viu o tamanho do pinto daquela estátua grega?" "Ah, eu vi sim", respondeu a garota aos sussurros. "Mas o que mais me impressionou mesmo foi que era tão frio lá dentro, né?" A minha vizinha maravilhosa bateu na minha porta. Logo que eu abro, ela me diz: "Escuta aqui, eu cheguei agora, estou com uma vontade louca de me divertir, de me embebedar, de fazer amor a noite toda. Você está ocupado hoje à noite?" E eu respondi rápido: "Não." Minha vizinha espontaneamente, como sempre: "Então você pode ficar com o meu cachorro?" Me lasquei. Um paciente chegou pro doutor e disse: "Doutor, você não sabe o que é que acontece, doutor. É que ninguém me leva a sério, doutor." Aí o médico falou: "Você só pode estar de brincadeira comigo, né, cara?" Uma noiva, uma amante e uma casada decidiram fazer uma brincadeira: seduzir seus homens usando uma capa, corpete de couro, máscara nos olhos e botas de cano alto, para depois dividir a experiência entre elas. No dia seguinte, a noiva iniciou a conversa: "Ai, quando meu noivo me viu usando um corpete de couro, botas de 12 centímetros de salto e máscara nos olhos, me olhou intensamente e disse: 'Você é a mulher da minha vida, eu te amo.' Em seguida fizemos amor apaixonadamente." Então o amante contou a sua versão: "Ai, meu amor, quando meu amante me viu usando todo aquele corpete de couro e todos aqueles badulaques, não disse nada, se atirou em cima de mim e me agarrou e fizemos amor a noite toda." Aí foi a vez da casada: "Quando meu marido chegou em casa e me viu usando aquela roupa toda de couro, ele disse: 'Fala aí, Batman, cadê a janta?'" O cara casado há 5 anos desabafa com um amigo solteiro: "Antes do meu casamento eu falava muito e minha mulher só escutava. Nos primeiros meses do casamento, minha mulher falava muito e eu só escutava. Agora os dois falam muito e quem escuta são os vizinhos." Infeliz com seu casamento e inspirado por um filme que assistiu, um cara resolveu se livrar da sua mulher. Enquanto ela dormia, ele fez todo o arrumado, depois cavou um buraco no chão e enterrou o cadáver. Alguns minutos depois, quando ele terminava de limpar toda a sujeira, toca a campainha. Era a polícia. "O senhor está preso." Sem esnobar nenhum gesto de defesa, ele se entregou. Diante do juiz, intrigado com a esperteza dos policiais, ele pergunta: "Poxa vida, como é que vocês fizeram para descobrir tão rápido? No filme que eu vi na TV, o cara fez a mesma coisa e eles descobriram 30 anos depois." E o juiz respondeu: "Certamente o cara morava numa casa térrea e não num apartamento como o senhor, não é?"
O marido estava desempregado há mais de um ano e as dívidas acumulavam a cada dia, quando a sua mulher resolveu entrar para a vida fácil. De tanto insistir, acabou convencendo o marido de que o único jeito era rodar a bolsinha. E lá foi ela pro primeiro dia da esquina. Lá pelas 4 da manhã ela volta toda acabada, cansada, e o marido se encontra preocupado dentro de casa. Benzinho, ainda bem que você chegou. Tá tudo bem? Quanto conseguiu arrecadar? Sim, eu estou bem. Eu consegui arrecadar R$501. Que maravilha. Mas vem cá, quem foi o desgraçado que te pagou R$1? Todos, meu amor. Dois amigos conversando. Eu tinha um cachorro que era uma coisa séria, viu? Sabia distinguir uma pessoa boa de uma pessoa mau caráter. Sério, rapaz? Poxa, que incrível! Mas o que aconteceu com esse cachorro? Eu tive que vender. O bicho me mordeu mais de 20 vezes. Dois jacarés estavam conversando. Cara, o meu pai está cheio da grana. Por que? Ele ganhou na loteria? Não, fizeram uma carteira com ele. Estavam duas vacas a pastar, quando de repente uma vira-se para outra e... E a outra disse: caramba, você tirou as palavras da minha boca. Um elefante e a formiguinha caminhavam pelo deserto com passos firmes. O elefante no seu pique, bum, 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 e a formiguinha no seu ritmo, pim, 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 pim. Uma hora a formiguinha olha pra trás, dá uma risada e diz pro elefante: elefante! O que foi? Você não acredita na poeira que nós estamos levantando, cara, olha pra trás. Um bêbado no busão pergunta pro cobrador: mozinho, esse busão passa em Petrópolis? E o cobrador: sim, sim. O bêbado tornou a perguntar: mozinho, esse ônibus passa em Petrópolis? Sim, meu senhor, esse ônibus passa em Petrópolis. E o bêbado tornou a perguntar: mozinho, esse ônibus passa em Petrópolis? E o cobrador, já pé da vida, fala: meu amigo, esse ônibus passa aqui até no inferno, mas na volta ele passa em Petrópolis. O poder. Um urso, um leão e uma galinha se encontram. E o urso diz: se eu rugir nas florestas da América do Norte, toda a floresta estremece de medo. E o leão falou: ora, se eu rugir nas grandes planícies da África, toda a savana vai ficar com medo de mim. Então a galinha diz: grande coisa, se eu dar um espirro, o planeta inteiro se caga de medo. A gripe do frango. Um jesuíta está em uma missão de evangelização de nativos da África. E de repente, no meio da savana, aparece um leão enorme na frente dele. E então ele começa a orar: Jesus, dai sentimentos cristãos a este animal. Imediatamente cai um raio luminoso do céu e ilumina o leão, que se ajoelha, junta as patas e diz: Senhor, abençoai este alimento que eu recebo. Um cara chega num bar e fala assim pro garçom: ei, eu aposto com você R$300 que eu mijo naquele copo que tá uns 10 metros de mim, sem deixar cair nenhuma gota de xixi. O garçom olha pro cara, olha pro copo e fala: eu aposto, e é claro que você não vai conseguir. Então o cara olha pro copo, se concentra e começa a mijar. Ele mija no bar, nas pessoas, mija na cara do garçom, menos no copo. E o garçom ria porque tinha ganhado R$300. Então o cara foi até o final do bar, pegou o dinheiro com 2 homens e pagou ao garçom. E o garçom disse: eu não tô entendendo, você acabou de perder R$300 e ficou feliz? Você tá vendo aqueles 2 caras no final do bar? Eu apostei com eles R$600 que eu mijaria no bar, na cara do garçom, em tudo quanto é canto, e que ele iria ficar contente e queria começar a rir com a cara de bocó. Um sujeito toda noite ele mijava na cama, até que um dia sua mulher acabou convencendo ele que ele deveria procurar um psicólogo. Chegou lá, ele sentou no divã e desabafou. Sabe o que é, doutor? É que toda noite eu sonho que eu tô num bosque muito lindo, muito bonito, passeando, e de repente surge um anjo, pega na minha mão, leva para detrás de uma moita e manda eu mijar. Pronto, tudo bem. Daqui pra frente, toda vez que o senhor tiver esse sonho e o anjo lhe pedir para você mijar, você diz não, ok? Aí o caba disse: combinado, doutor. Naquela mesma noite o caba sonhou que estava num bosque passeando e de repente surgiu o anjo, pegou ele pela mão, levou para detrás de uma moita e disse: mija. Aí ele disse: não. Aí o anjo repetiu: mija. Aí ele disse: não. Aí o anjo: mija. Aí ele disse: não.
Aí o anjo disse, então caga. Ele, aí tá certo. Depois de uma visita ao médico, um sujeito chega em casa cabisbaixo. A mulher disse, que cara é essa, hein, Genésio? Aí ele disse, que o doutor disse que eu sou vítima de uma doença muito rara. Eu só tenho direito a fazer amor mais 2 vezes. Aí a mulher disse, só 2? Mas não fica assim não, Genésio. Vem cá que a gente vai ali pra cama, a gente vai fazer 2 caprichadas. Aí ele disse, você tá doida, mulher? Eu não vou gastar essas 2 que eu tenho com você, não. Uns doidos do manicômio resolveram jogar uma partida de futebol. Detalhes, sem a bola. E ficaram correndo, chutando, comemorando o gol durante horas. Mas um deles se recusou a jogar futebol. Ficou só olhando. Isso chamou a atenção do diretor do hospício, que foi lá falar com ele. Ô, meu rapaz, por que você não está jogando futebol com seus amigos? Aí disse, eu não sou doido não. Sensibilizado com a resposta, o diretor resolveu dar alta para o rapaz. Com certeza não estava doido, né? Depois que o doido que estava bom foi para casa, o diretor voltou até o pátio para falar com os internos. Aí disse, e aí, quanto é que está o jogo? Aí um doido disse, 5-0 pra gente, babando. Aí o diretor disse, e o amigo de vocês não quis participar do jogo, por quê? Aí um doido pegou e disse, não, ele é muito besta, ele disse que não gosta de jogar com bola murcha, não. Um rapaz foi ao psiquiatra, chegou lá e disse, doutor, olha, eu tô achando que eu tenho superpoderes, viu? Tô tão nervoso que eu não sei nem por onde começar. Aí o médico, em tom de brincadeira, pegou e disse, comece pelo princípio. Aí o paciente disse, bem, no princípio eu criei os céus e a terra. Um bêbado é abordado na rua por uma senhora que segura fortemente por uma bíblia. O senhor quer ser testemunha de Jeová? O bêbado olhou pra ela e perguntou, por quê? O que foi que ele fez pra estar sendo processado? Eu tinha lá em casa 10 garrafas de cachaça da boa. A minha mulher me obrigou a jogar fora. Eu peguei a primeira garrafa, bebi um copo e joguei o resto na pia. Peguei a segunda garrafa, bebi outro copo e joguei o resto na pia. Peguei a terceira garrafa, bebi o resto e joguei o copo na pia. Peguei a quarta garrafa, bebi na pia e joguei o resto no copo. Peguei o quinto copo e joguei a rolha na pia e bebi a garrafa. Peguei a sexta pia, bebi a garrafa e joguei o copo no resto. A sétima garrafa, eu peguei o resto e bebi na pia. Peguei no copo, bebi no resto e joguei a pia na oitava garrafa. Joguei a nona pia no copo, peguei na garrafa e bebi o resto. O 10º copo, eu peguei a garrafa no resto e me joguei na pia. Um bêbado entrou no ônibus e sentou do lado do cobrador. Depois de um tempo, o bêbado disse, se minha mãe fosse uma vaca e meu pai um boi, eu seria um bezerro. Se minha mãe fosse uma gata, meu pai um gato, eu seria um gatinho. Se minha mãe fosse uma galinha, meu pai um galo, eu seria um pintinho. Daí o cobrador, cansado de escutar, perguntou, e se sua mãe fosse uma quenga e seu pai um viado, você seria o quê? Aí eu seria cobrador de ônibus. No hospício, um doido tava jogando carta sozinho quando de repente parou um outro e ficou só observando. Depois de alguns minutos, ele olhou e disse, você tá roubando, viu? Aí o outro disse, ei, psiu, não diga pra ninguém não. Aí o doido comentou, e você não descobre não? Ele disse, não, eu sou muito esperto. Um cara fortão vai no bar e fala pro garçom, me dê uma cerveja aí. Se não, o garçom, gemendo de medo, diz, claro, claro. Nisso chega um anão fraco, magro, raquítico, moloide e fala pro garçom, me dê uma cerveja aí, se não. O garçom, já irado, pergunta, se não o quê? E ele responde, se não pode ser Guaraná. Dois bêbados andam em uma rua deserta quando dão de cara com um pé de manga. Eles começam a jogar pedra e já cansado, José fala pra João, João, tem um tempo pouco que nós estamos aqui jogando pedra e não derrubamos nenhuma manga. Vai procurar uma escada, homem. Depois de um tempo, José chega com a escada. Está aqui a escada, João. Agora suba pra ver se tem alguma madura, Zé. José, já em cima do pé de manga, fala pra João, essa daqui tá madura. É mesmo? Apoio então desça pra gente jogar pedra nessa daí.
3 doidos foram fazer o exame mensal para ver se podia receber alta. Chegou lá, o médico perguntou para o primeiro: quanto é 2 mais 2? Aí o doido disse 72. O doutor balançou a cabeça como quem diz: esse aí não tem mais jeito. E virando-os para o segundo, repetiu a pergunta: quanto é 2 mais 2? Aí o doido disse: terça-feira. Desanimado, o médico vira-se para o terceiro doido e diz: quanto é 2 mais 2? Aí o doido respondeu: é 4, com bastante firmeza. Aí o médico disse: parabéns, você acertou. Mas como é que você chegou a essa conclusão? Aí o doido disse: foi fácil, eu me baseei na resposta dos meus amigos. 72 menos terça-feira é igual a 4. Um psiquiatra perguntou ao paciente: você costuma ouvir vozes sem saber de onde elas vêm e com quem está falando? Aí o doido disse: sim. Aí o médico disse: quando é que isso acontece? Ele disse: quando eu atendo o telefone. Um macaquinho estava em cima de uma árvore quando chegou um solitário leão que lhe pediu para descer para bater em um papo. E o macaquinho falou: eu tenho medo de você. E o leão respondeu: fique sossegado, como prova de que eu só quero um bom papo, eu vou me amarrar e não haverá perigo. Jogue uma corda. O macaquinho jogou uma corda e o leão amarrou suas pernas. Jogou outra corda e o leão amarrou seus braços e disse: pode descer, que agora eu não lhe ofereço nenhum perigo. O macaquinho desceu e o leão então lhe perguntou: ainda está com medo? Por que você está tremendo tanto? É emoção, é a primeira vez que eu vou fazer amor com um leão. Um sujeito entra num bar e diz para o dono: eu queria que o senhor me pagasse sua bebida. O dono responde que não, com o maior descaso. Ah, mas eu tenho aqui uma coisa impressionante. Se eu lhe mostrar, você me paga uma bebida? O homem fica intrigado e pede que ele mostre. O cliente tira do casaco um baralho com cerca de 30 centímetros de tamanho. O barman fica perplexo com aquilo, que nunca tinha visto um jogo de cartas tão grande, e resolve pagar uma bebida ao homem. Alguns copos depois, o dono do bar resolve perguntar para o freguês onde é que ele conseguiu aquele baralho. É que eu encontrei um gênio que concede desejos. O homem fica empolgado e pede ao homem que lhe mostre o gênio, para ele pedir alguma coisa também. O homem dá a lâmpada ao sujeito, que esfrega até que aparece o tal gênio, dizendo o seguinte: meu amo, eu vou lhe conceder um único desejo, mas seja rápido porque eu quero dormir de novo. O dono do bar, sem vacilar, pede a primeira coisa que lhe vem à cabeça: eu quero 1 milhão, 1 milhão em notas. O gênio estala os dedos e de repente o bar fica entulhado de botas. Botas? Eu pedi 1 milhão em notas e não botas. Essa droga desse gênio é surda, é? E o bêbado responde: mas é claro, ou você acha que alguma vez eu pedi um baralho de 30 centímetros? Um sujeito entra no bar e pede uma bebida. O barman é um robô e ele serve um coquetel perfeito e pergunta: qual é o seu QI? E o homem responde: 150. Então o robô inicia uma conversa falando dos fatores do aquecimento global, da espiritualidade, da independência ambiental e da teoria das cordas, da nanotecnologia e por aí foi. O cara ficou impressionado e resolveu testar o robô. Saiu, deu uma volta, retornou ao balcão pedindo uma bebida. Novamente o robô serve um drink e pergunta: qual é o seu QI? E o homem responde: deve ser uns 100. Imediatamente o robô começa a falar agora sobre coisa de futebol, supermodelos, comidas favoritas, corpo de mulher e esses assuntos semelhantes. O cara ficou abismado, mas ao sair do bar resolve fazer um novo teste com o robô. Volta, pede outro drink e novamente a bebida sai perfeita. O robô inocente lhe pergunta: qual é o seu QI? O homem disfarça e diz que é uns 50. Então o robô se inclina no balcão e diz bem pausado: e aí, vamos reeleger o presidente novamente? O que o galo bicha foi fazer na delegacia? Foi soltar a franga. Você sabe qual é a diferença entre um psiquiatra e um paciente? O paciente é aquele que fica curado e volta pra casa, né? Um dia, em uma grande floresta, um sapo mágico estava saltando em uma lagoa. A floresta era tão grande que o sapo nunca havia visto nenhum outro animal em toda a sua vida. Mas um dia ele viu um urso perseguindo um coelho. O sapo então ordenou que os dois parassem e disse: por vocês serem os 2 únicos animais que eu já vi, concederei a ambos 3 desejos. Urso, você começa. O urso pensou por um minuto e, sendo macho, disse: desejo que todos os ursos dessa floresta, com exceção de mim, se tornem fêmeas
fêmeas. E o desejo foi atendido. O coelho, como seu primeiro desejo, pediu um capacete. Foi atendido e imediatamente o vestiu. O urso ficou admirado com a estupidez do coelho, desperdiçando com desejo assim. E era a vez do urso fazer o outro desejo. Bem, eu desejo que todos os ursos dessa floresta vizinha se tornem fêmeas também. O desejo foi atendido e o coelho rapidamente pediu uma motocicleta. Prontamente ela apareceu. O coelho subiu nela e ligou o motor. O urso estava chocado com o coelho pedindo aquelas coisas estúpidas. Afinal, o coelho poderia ter pedido dinheiro e comprado uma moto mais tarde. Para o seu último desejo, o urso pensou um pouco e disse: desejo que todos os ursos do mundo, com exceção de mim, se tornem fêmeas. O coelho engatou a primeira marcha, acelerou e enquanto saía gritou: eu desejo que o urso seja uma bicha. Um urso e um coelho estavam defecando atrás da moita. O urso se vira para o coelho e comenta: poxa, que pelo bonito você tem, tão branquinho. Você não se importa de sujar ele de merda, não? Não, por quê? Então o urso pegou o coelho e se limpou. O bêbado entra num velório e ouve a viúva em lágrimas comentar: meu marido era tão bom, morreu como um passarinho. Logo em seguida entra outro bêbado também se encostando ali por perto. Como foi que ele morreu, hein? Pergunta o bêbado curioso. E o primeiro responde prontamente: olha, eu não sei muito bem não, mas parece que foi uma pedrada com a baladeira. Uma camela e o seu filhote estavam à toa, quando de repente o bebê camelo perguntou: mamãe, eu posso te perguntar umas coisas? É claro, o que é que está lhe incomodando, meu filhote? Por que nós temos corcova? Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto, precisamos das corcovas para reservar água, e por isso mesmo somos conhecidos por sobreviver sem água. Certo, e por que nossas pernas são tão longas e nossas patas arredondadas? Filho, certamente são assim para permitir caminhar no deserto. Sabe, com essas pernas eu posso me movimentar pelo deserto melhor do que qualquer um. Tá, então por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando eles atrapalham minha visão. Meu filho, esses cílios são longos e grossos, são como uma capa protetora para os nossos olhos. Eles ajudam na proteção dos nossos olhos quando atingidos pela areia e pelo vento do deserto. Certo. Então a corcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto, as pernas para caminhar através do deserto e os cílios para nos proteger os nossos olhos do deserto. Isso mesmo, meu filho. Então o que a gente tá fazendo nesse tal de zoológico, mamãe? Moral da história: não adianta você ter de tudo se você não está no lugar certo. Entediado, um funcionário do manicômio resolveu reunir todos os doidos para uma brincadeira. Galera, é o seguinte, ó, todos vocês são frutas, certo? Vocês vão subir naquela árvore, quando eu futucar vocês com a vara, é porque vocês estão maduros. Aí foi aquela palhaçada, o cara começou a futucar os doidos e eles caíam no chão sem a menor pena das suas carcaças. Acabou o expediente de 6 horas da tarde, o atencioso funcionário foi-se embora, esqueceu um doido em cima da árvore. Lá pelas 10 da noite o doido murmurou pensativo: será que eu ainda não tô maduro? Deixa eu ver. Aí botou o dedo na bunda, tirou, cheirou e disse: vixe, eu já tô podre. E se jogou da árvore. Um motoqueiro a quase 100 km por hora na pista quando de repente sente bater um troço no seu capacete. Ele parou, olhou para trás e viu um passarinho se estribuchando no chão. Ele chegou perto, viu que o bicho ainda estava vivo e levou para casa. Chegando lá, botou o bicho numa gaiola com comida, água e tudo mais. Tempos depois, o passarinho acordou, começa a olhar em volta, se vê todo cercado de grade e fala: eita merda, tô lascado, matei o motoqueiro. Afrânio, doido varrido, estava numa cama da enfermaria do hospício, deitado de costa, cantando: e diga onde você vai, que eu vou varrendo. E diga onde você vai, que eu vou varrendo. Eu vou varrendo, eu vou varrendo. Logo entra o enfermeiro bruscamente, vira ele de bruços e lhe aplica uma injeção na bunda. Imediatamente Afrânio vira o disco: estou guardando cadibã em mim. Ao ouvir isso, tinha um velho doido que tava deitado numa cama do lado, pegou e disse: eu mesmo prefiro ao lado do ar.
Ao perceber que o touro reprodutor do seu patrão estava indisposto para reproduzir, o tratador vai até o veterinário e explica o problema. O doutor recomenda o medicamento. Carlos, encha tudo com esse pó branco. Depois é só colocar nas narinas do touro e soprar. Isso é como se fosse um Viagra, só que em maiores proporções, para fazer um efeito pro bicho grande. Você vai ver, amanhã o danado tá cheio de disposição. No dia seguinte, Carlos volta ao consultório do veterinário. E então, Carlos, o remédio? Doutor! Interrompe o tratador afoito. O senhor não sabe onde é que tem um puteiro por aqui não, doutor? Puteiro? Ora, mas por que puteiro, Carlos? Você tá louco? É que ontem quando eu fui colocar o pó no tubo e fui soprar no nariz do bicho, o bicho não soprou primeiro? O menino liga pro avô e agradece pelo presente de aniversário. Vô, a bateria que o senhor me deu é ótima. O vizinho me paga R$10 todo dia só pra eu não tocar nela. O marido olha na carteira da mulher e vê R$1.000. Zuleika, onde foi que você conseguiu todo esse dinheiro? Foi na raspadinha, foi? Não, querido, foi na cabeludinha mesmo. Dois amigos inseparáveis tinham como rotina um happy hour semanal num bar. Naquele dia, durante o encontro, um deles percebeu que o outro estava meio estranho. Aconteceu alguma coisa, rapaz? Você tá tão distante? Aconteceu uma coisa meio constrangedora. Eu não sei nem se eu quero falar sobre isso. Desabafe, homem. Pode falar. Sabe o que é? Minha mulher fugiu ontem com outro homem. É mesmo, rapaz? Com quem? Com meu melhor amigo. Nessa hora, o cara que estava fazendo as perguntas irritou-se. Poxa, cara, eu te conheço desde menino. Sempre contamos um com o outro pra tudo. Seu melhor amigo sou eu. E o outro abriu um sorriso e disse: Ah, você era. Até ontem. O camarada chega de viagem um dia mais cedo e encontra a mulher na cama com o amante. Corre daqui e veste dali e o marido encontra uma oportunidade de usar todos os palavrões que havia aprendido. Assim que os pelados se recompõem, a mulher em prantos pede ao marido: Por favor, Armando, vamos resolver esse problema sem o uso da violência. Ah, é? E eu posso saber como? Eu tenho uma ideia. Intervém o amante. Podemos disputá-la em um jogo de sinuca. Quem perder mais rodadas depois de 2 horas de jogo, sai da vida dela definitivamente. Eu topo, disse o marido. Mas tem uma condição. Qual? Vamos jogar apostando dinheiro, pra ficar um pouco mais emocionante. Certo dia, a professora perguntou para um menino na sala: O que foi que você comeu hoje? Bolo. E a gargalhada foi geral. Todos os dias a professora fazia a mesma pergunta e a resposta era sempre a mesma. E os risos eram enormes entre os amiguinhos. Um dia o menino não aguentou mais e contou para sua mãe. E ela lhe disse: Ah, meu filho, pois hoje você vai dizer que você comeu sopa. Na hora da aula, a professora perguntou: Menino, o que foi que você comeu no almoço hoje? Eu comi sopa. Todos ficaram espantados e a professora torna a perguntar: Quanto? Hoje eu comi 2 fatias de sopa. O menino vai com a sua irmã visitar a avó. Vovó, como é que as crianças nascem? Bem, a cegonha traz as criancinhas no bico, meus netinhos. Nisso o menino cochicha pra sua irmã: E aí, o que é que você acha? A gente deve contar a verdade pra ela ou não? Um marinheiro passou um ano navegando e quando volta encontra sua esposa com um filho japonês no colo. Irritado por nem ele nem a esposa serem japoneses, o marinheiro pergunta à esposa o que havia acontecido e ela calmamente lhe explicou: Ele nasceu branquinho e sem os olhos puxados, mas como eu não tinha leite, uma ama de leite japonesa se ofereceu para amamentá-lo. Eu aceitei e ele ficou assim. Como o marinheiro não entendia nada de crianças, resolveu perguntar à sua mãe se era realmente possível acontecer uma coisa dessas. A velha, depois de escutar tudo, respondeu indignada: É claro que é possível, meu filho. Quando você nasceu, aconteceu a mesma coisa. Eu não tinha leite e coloquei você pra mamar numa vaca. E é por isso que você tá tão chifrudo desse jeito. Um cara foi até uma cartomante, ela olhou atentamente para a bola de cristal e falou: Eu vejo que você tem 2 filhos. E ele respondeu: A senhora está enganada, eu tenho 4 filhos. Isso é o que o senhor pensa. Definição de casamento: é um meio caríssimo de ter roupa lavada de graça. Com
Conversa entre dois grandes amigos. Eu tô muito chateado. Descobri que minha mulher é uma tremenda mentirosa. E rapaz, por que você acha isso? Imagine só que ela não apareceu ontem à noite em casa. E quando eu perguntei por onde ela andou, ela disse que tava com a irmã dela. E não tava não? Claro que não. Quem passou a noite com a irmã dela fui eu. Um menino foi para o circo, chegando lá o apresentador do circo disse: eu dou 30 mil reais para quem fizer esse elefante saltitar, sentar e falar. Quem se oferece? Então o menino levantou a mão e disse: eu faço, agora tem que ser tudo com a luz apagada. E as luzes se apagam. Então o menino dá um chute nas bolas do elefante e o elefante começa a saltitar de dor. As pessoas aplaudem e o apresentador do circo diz: segunda tarefa, fazê-lo sentar. Apaga a luz, disse o menino. E as luzes se apagam. O menino então pega um taco de golfe e dá uma paulada nas bolas do elefante e as luzes se acendem. E o elefante senta de dor. Incrível! Disse o apresentador. A terceira e última tarefa, a mais difícil de todas, fazer nosso elefante falar. Apaga a luz, disse o menino. Apaga a luz, coisa nenhuma, disse o elefante. A netinha chega na avó e pergunta: vó, o que acontece depois que a gente casa? A avó, sendo sincera e lembrando a época do seu falecido marido, fala: ah, minha netinha, seu marido depois de casar, ele vai te levar para um lugar maravilhoso. Aí ele vai te carregar no colo até o quarto e lá vai tirar o seu vestido, sua calcinha. Aí a netinha interrompe dizendo: ah, vó, esse negócio de fazer sexo eu já sei. Eu quero saber o que é que vem depois. Um marido diz à sua mulher: eu não odeio a sua família. Aliás, eu gosto da sua sogra muito mais do que da minha. Apaixonado, o rapaz anuncia ao seu pai que vai se casar. Que ótimo, meu filho. Quem é a felizarda? É a Jéssica, papai. Filha do seu amigo Alfredo. Filho do Alfredo? Mas você não pode se casar com essa moça? Por que não? Sabe o que é? É que logo que eu me casei com sua mãe, toda vez que o Alfredo viajava, a mulher dele vinha dormir aqui em casa. E uma vez, você sabe o que é que aconteceu, né? Quer dizer que a Jéssica é minha irmã? E o pai confirma com a cabeça e o rapaz se tranca no quarto chorando, desesperado. Pouco depois a sua mãe vai consolá-lo. O que houve, meu filho? É que o papai me contou que eu não posso me casar com a Jéssica. Que bobagem, meu filho. É claro que você pode se casar com ela. Mas ela é minha irmã. Sabe o que é? Logo que eu me casei com seu pai, todas as vezes que ele viajava, eu ia dormir lá na casa do Alfredo, meu filho. O filho conta pra mãe: mãe, eu descobri o lado bom da escola. E qual é, meu filho? É o lado de fora. O marido liga pra casa no meio da tarde. Oi, minha rainha, como é que está o seu dia? Ai, tudo ótimo. Que bom. E as crianças estão bem? Estão brincando sem parar, não se preocupe. Ótimo, perfeito. Eles já almoçaram, se alimentaram bem? Sim, comeram muito bem. Já fizeram o tema de casa e agora estão brincando. Que bom. E me conta, minha linda, o que vai ter para o jantar hoje? O seu prato preferido e já coloquei a cerveja na geladeira. Uau, bife à milanesa e cerveja. Por isso que eu te adoro tanto. Bom, está tudo tranquilo em casa, então. Fica tranquilo, está tudo bem. Ah, mais uma coisinha. Você me promete que hoje à noite colocará aquele baby doll preto pra mim? Faço tudo pra te agradar. E não vou esquecer o perfume que você mais gosta. Mesmo? Obrigado, meu amor. É por isso que eu te amo tanto. Sei. Daqui a pouco eu te vejo, tá, meu amor? Vou ficar esperando ansiosa. Certo, agora me chama a patroa aí, tá? O pintinho estava fazendo amor com a vaca lá no meio do ato, eles estão lá se matando, a vaca foi lá e cagou. O pintinho se levanta de dentro do estrume, se limpa e diz: comigo é assim, não aguentou, caga mesmo. Em uma feira, um português vendia pássaros. Naquela semana havia 2 canários, um que cantava o tempo todo e o outro que ficava sempre calado. Uma moça chegou por ali e interessou-se pelos pássaros e perguntou quanto custavam. E o português respondeu: o passarinho que canta custa 12 reais e o mais quietinho custa 48. Quer levar algum? Mas que absurdo! Os preços deveriam ser os contrários. Por que esses preços? É porque o de 12 reais é o cantor e o de 48 é o compositor. A tartaruga
tartaruga atropelou uma lesma. As duas estavam na delegacia tentando explicar o acidente. E a tartaruga falou: ai, doutor, não sei como é que aconteceu não. Foi tudo tão rápido. Um jovem da cidade grande foi visitar os avós na fazenda. Certo dia ele se ofereceu para tirar o leite da vaca. Acordou cedo, pegou um balde, foi até o curral e fala no ouvido do bicho: eu tenho uma surpresa pra você. Hoje quem vai tirar o leite sou eu. E o animal falou: eu também tenho uma surpresa pra você. Eu sou o boi. Os tempos de glória do velho touro já vão longe. Um belo dia chega à fazenda um touro jovem, que se dispõe imediatamente em ação. O touro velho, pastando nas redondezas, começa a bufar e escavacar o chão com casco. Não adianta não, você já tá velho demais pra essas coisas, disse o fazendeiro para o animal. Eu sei, respondeu o touro baixando a cabeça. Eu só não quero correr o risco de ser confundido com a vaca. O rapaz vai jantar na casa dos pais da namorada. Sei que é pura formalidade, senhor, mas gostaria de pedir a mão da sua filha em casamento. Mas quem disse que é a pura formalidade? Indignou-se o pai da garota. É o ginecologista dela. Um ratinho casa-se com uma elefanta e em plena lua de mel, quando vai tirar a virgindade dela, então uma abelha dá uma ferroada na orelha da elefanta. Aí a elefanta grita: ai! Desculpa, meu amor, diz ele todo orgulhoso. Eu não queria lhe machucar, mas é que você me deixa louco. Na aula de geografia, a professora pergunta: Joãozinho, me dê 3 provas que a Terra é redonda. Depois de pensar um pouco, ele responde: bem, professora, o livro diz que é. Meu pai diz que é. E a senhora também diz que é, hein? Então tá provado. A garotinha, muito sapeca, ao ver seu priminho saindo do banho com a braguilha aberta, ela avisa: Joãozinho, cuidado pro seu passarinho não fugir. Não se preocupe não, Mariazinha, ele não foge não, ele é mansinho. Ele foi criado aqui na palma da minha mão. Mamãe, mamãe, o leiteiro chegou. Tem dinheiro pra pagar ou eu tenho que brincar lá fora? Joãozinho chega pra sua mãe e pergunta: mamãe, bunda amarrota? É claro que não, por quê? É que eu vi o papai falando pro amigo dele que ia passar o ferro na bunda da empregada. O marido virou-se pra mulher e disse: meu bem, vamos colocar notas de R$5 no cofre toda vez que nós fizermos amor. E a mulher concordou. Quando chega no fim do ano, ele disse: vamos ver quanto é que nós já temos? Ao abrir o cofre, ele ficou surpreso e perguntou: por que aqui dentro tem notas de R$10 e de 50? E ela respondeu: você pensa que todo mundo é pão duro que nem você? O sujeito está no motel com a amante curtindo a pernoite quando ela resolve interromper o silêncio. Ricardo, por que você não corta essa barba? Se dependesse de mim, meu amor, eu tirava. Você sabia que minha mulher seria capaz de me matar se eu aparecesse em casa sem barba? Ora, querido, faça isso por mim, por favor. O sujeito continua dizendo que não dá, até que não resiste às súplicas da amante e resolve atender o pedido. Depois do trabalho, ele passa no barbeiro e em seguida vai a um jantar de negócios. E quando chega em casa, a esposa está dormindo. Assim que ele se deita, sente a mão da esposa afagando o seu rosto e a sua voz sonolenta: Carlão, você ainda está aqui? Vai embora, meu marido já está para chegar. O marido chega mais cedo do trabalho e surpreende-se com a mulher e o seu melhor amigo em pleno ato sexual, na sua própria cama. Cláudia, minha esposa querida, como é que você pode fazer isso comigo? Eu que durante todos esses anos sempre fui um marido fiel, te amei como ninguém, dediquei toda a minha vida a te fazer feliz. E você, Gustavo, a quem eu considerava como um irmão, a quem sempre amparei nos momentos difíceis, eu sempre te admirei, você era um exemplo de... Ei, vocês querem parar de fazer essas coisas aí e prestar atenção no que eu tô falando?
Um cara vai ao tribunal acusado de dar fim à sua esposa e o juiz inicia o interrogatório. Senhor João Francisco da Silva, o que o senhor tem a dizer em sua defesa? Bem, meritíssimo, eu voltei pra casa um pouco mais cedo e encontrei minha mulher na cama, com meu melhor amigo. Isso foi demais pra mim, eu tive que fazer alguma coisa. Bem, isso é tudo, eu não tenho mais nada a dizer. Mas espere, não há nada sobre o seu amigo aqui no processo verbal. O senhor poderia nos dizer o que aconteceu com ele? Bem, meritíssimo, eu sempre gostei muito dele. Eu acho que ele não teve culpa, não. O máximo que consegui fazer foi deixá-lo uma semana preso na coleira, sem comer ração. Mas depois eu fiquei com pena dele. Mais uma vez, aquela típica cena. O marido chega em casa e pega a mulher com o outro na cama. Mais do que depressa, ele se organiza pra dar fim ao Ricardão, quando a esposa interrompe. Pare, não faça isso, por favor! E o marido furioso grita. Me dê uma única razão pra eu não acabar com esse sujeito. Esse sujeito é o pai dos seus filhos. Mamãe, eu não quero conhecer o meu avô. Cala a boca, menino, e continua cavando. Na última aula de catecismo, o padre pergunta a Joãozinho: o que você fará para entrar no céu? Ah, eu vou ficar na porta, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, até São Pedro ficar de saco cheio. Aí ele vai brigar comigo. E aí, moleque? Ou sai ou entra de uma vez. Aí eu entro. Chega o final do ano e Joãozinho traz para o seu pai o boletim. Meu filho, no meu tempo, nota baixa era motivo para uma grande surra. Boa ideia, pai. Que tal a gente pegarmos a professora amanhã na hora da saída? Dois garotinhos contando vantagem. Meu pai é tão grande, mas tão grande que ele não consegue passar embaixo da porta. E o meu é maior ainda. Ele é tão grande que ele tem que se abaixar pra fazer cesta de basquete. Aí Joãozinho, ouvindo aquilo, resolveu se meter na conversa. Ah, mas o meu é maior. O meu é tão grande, mas é tão grande, mas é tão grande que ele nem pode comer iogurte. Um dos amiguinhos perguntou: não pode comer iogurte? Como assim? É que um dia desse ele comeu, quando chegou no estômago já tinha passado do prazo de validade, ó. Naquela segunda-feira, os alunos entregam a redação para a professora que havia encomendado no final de semana. Todo mundo entrega uma folhinha ou no máximo duas. Somente Joãozinho aparece com um monte de folha, tudo encadernado. O que é isso, Joãozinho? É a minha redação, professora. Cheia de curiosidade, a professora toma aquele enorme volume na mão. Abre a primeira página e lê: A Grande Cavalgada. Vira a segunda página, cataploc, cataploc, cataploc. A terceira página, cataploc, cataploc, cataploc. A quarta página, cataploc, cataploc, cataploc. E assim sucessivamente. E vai lendo uma por uma as 945 páginas do livro. E em todas estava escrito a mesma palavra: cataploc, cataploc, cataploc. Até que ela chega na última página: cataploc, cataploc, cataploc. Iha! Numa rádio do interior, o locutor anuncia um concurso. Olha aí, pessoal, quem ligar agora e fizer uma frase com uma palavra que não existe no dicionário, ganha 2 entradas para o cinema. Então o telefone toca. Alô, quem é? Oi, é o Van Clenildo, do Jardim Tilápia. Olá, Van Clenildo. Já conhece a brincadeira? Qual é a sua palavra? Sim, a minha palavra é Vice. Vice? Como ela se escreve? É assim, ó. V-A-I-C-E. Bom, realmente essa palavra não existe. Pode falar então a frase? Ok, lá vai. Vai se lascar. E o ouvinte desliga o telefone. Constrangido, o locutor tenta avisar aos outros ouvintes. Que isso, pessoal? Vamos colaborar. Tem crianças ouvindo o programa. Vamos para a próxima ligação. Oi, eu sou o Joselito. Aqui é do bairro Perobal dos Macacos. E então, Joselito, qual é a sua palavra? É Eude. Eude? Como se escreve? É assim: E-U-D-I. Certo, essa palavra não está mesmo no dicionário. Pode fazer uma frase, Joselito? Certo, lá vai. Sou eu de novo. E vai se lascar. A velhinha com mais de 80 anos, mas toda elétrica, entra na farmácia. Você tem analgésico? Temos sim, senhora. Você tem aquele remédio contra reumatismo? Temos sim, senhora. Vocês têm Viagra? Temos sim, senhora. Vocês têm remédio pro coração? Temos sim, senhora. Vocês têm aquela pomada anti-ruga? Temos sim, senhora. Vocês têm gel pra hemorroida? Temos sim, senhora. Vocês têm bicarbonato? Temos sim, senhora. Vocês têm antidepressivo? Temos sim, senhora. Vocês têm sonífero? Temos sim, senhora. Vocês têm remédio pra memória? Temos sim, senhora. Vocês têm fralda pra adulto?
produto? Temos sim, senhora. Vocês têm? Minha senhora, aqui é uma farmácia. Nós temos isso tudo. Qual é o seu problema? É que eu vou me casar no final do mês. Meu noivo tem 95 anos. E nós gostaríamos de saber se podemos deixar nossa lista do casamento aqui com vocês. A mãe do menino guloso comprou um bolo. O menino come quase todo o bolo e ainda pediu mais um pedaço. E a mãe lhe alertou: meu filho, se você comer mais um pedaço, você vai explodir. E o menino rapidamente responde: ah, pois então me dê um pedaço e saia correndo, mãe. O filho chega da escola e repara que sua mãe está um pouco mais barriguda. E a mãe explica: é que seu pai me deu um bebê. O menino sai correndo e encontra o pai e pergunta: papai, você deu um bebê pra mamãe? Sim, meu filho. Após o senhor sabia que ela comeu? Chega a estar de bucho cheio? A mulher havia se casado com o maior preguiçoso existente na face da terra. Depois de anos seguidos vendo sentado no sofá, tomando cerveja e vendo televisão o dia inteiro, ela não aguenta mais e começa a chorar. O que foi, meu amor? Por que essa choradeira toda? Oh, Osvaldo, eu estou com tanta vergonha. Vergonha de quê, mulher? Estamos casados há mais de 3 anos e é meu pai que paga o nosso aluguel, minha mãe que nos dá o que comer e minha irmã que paga o nosso plano de saúde. Que vergonha, que vergonha. É pra ter vergonha mesmo, viu? Em 3 anos aquele emprestado do seu irmão nunca nos deu nem um centavo. Um menino pediu pra sua mãe: mãe, me leve hoje no zoológico. E a mãe do menino respondeu: não, meu filho, quem quiser lhe ver que vem aqui em casa. O menino ganha R$1 da mãe e vai pra lanchonete. Chegando lá, pergunta ao dono: moço, tem pão? Não. Moço, tem salgado? Não. Moço, tem bolacha? Não. Moço, tem salgadinho, barra, bala de chocolate ou algo do tipo? Não. E o que é que vocês têm aí? Nada. E por que que vocês ainda estão abertos? Porque não tem porta. O amor é cego, mas o casamento abre os olhos. Um casal voltando de Angra dos Reis em um potente Jaguar a aproximadamente 120 km. Depois de passarem quase todo o trajeto sem conversar uma palavra sequer, a esposa resolve quebrar o silêncio. Querido, nós estamos casados há mais de 30 anos. Já vivemos muitas alegrias juntos. Já compartilhamos muitas coisas boas, mas eu quero o divórcio. O marido permaneceu calado e aumentou a velocidade para 130 km. E a esposa continuou: eu não quero que você me peça para mudar de ideia. Eu estou tendo um caso com seu melhor amigo e eu estou convencida que ele é o homem certo pra mim. E o marido, ainda calado, aumentou a velocidade para 140 km. E ela continuou: eu vou ficar com a casa. Mais uma acelerada e a velocidade aumenta para 150. Eu quero ficar com as crianças. 160 km por hora. Eu quero o carro, a conta corrente e todos os cartões de crédito. 170 km. Não vai dizer o que é que você quer, não? Não, querida. Eu tenho tudo o que eu preciso aqui mesmo nesse carro. Neste momento, eu tenho a coisa mais importante do mundo do meu lado, disse ele, começando a se emocionar. Ela não entendeu o discurso do marido e perguntou: ah, é? E eu posso saber o que tão importante você tem do seu lado? Ele aumentou a velocidade para 220 km por hora e completou: o carro só tem um airbag e fica do meu lado. Casamento é igual a Avenida Paulista. Começa no Paraíso e termina na Consolação. O marido e a mulher conversam na cama antes de dormir, até que a mulher curiosa pergunta ao marido: se eu morresse, você casava com outra? É claro que não. Não, por que não? Você não gosta de estar casado, não? Claro que eu gosto. Então por que você não casava de novo? Ah, bem, eu casava. Casava? A mulher fala com um olhar triste. Então? E dormiria com ela na nossa cama? E onde é que você quer que a gente fosse dormir? E substituiria as minhas fotografias por fotografias dela? É natural que sim. E ela ia usar o meu carro? Não, ela nem sabe dirigir.
Uma linda mulher vai ao psiquiatra porque está tendo graves problemas em sua vida sexual. Olha, doutor, por mim eu nem viria, mas meu marido não está feliz e diz que eu preciso de ajuda. O médico faz uma série de perguntas sobre a performance da mulher e ele fica muito intrigado porque aparentemente ela parece ser uma mulher muito bem resolvida. Já sem muitas perguntas a fazer, o psiquiatra finalmente indaga: você costuma olhar pro rosto do seu marido quando está fazendo sexo? Bem, sim, uma vez eu vi. E como ele estava? Muito zangado. Nesse momento o psiquiatra sentiu que estava realmente conseguindo algo e disse: acho que estamos tocando num ponto muito interessante. Vamos mais a fundo. Você disse que só viu o rosto do seu marido uma vez enquanto fazia sexo. Isso me pareceu inusitado. Como foi que isso aconteceu? Ah, ele estava nos espiando pela janela. Chegando de viagem, um senhor muito elegante toma um táxi no aeroporto e pede ao motorista para levá-lo em casa. No caminho, vê uma senhora com um vestido bem decotado entrando numa boate. O senhor começa a reparar na mulher e a reconhece. Então ele pede ao taxista que retorne à porta da boate. Tira do bolso um maço de notas e diz a ele: aqui estão R$2.000. São seus se você tirar de dentro desse clube das mulheres aquela vestida de vermelho que acaba de entrar. Mas vá tirando cobrindo de pancada, sem pena, porque aquela desgraçada é minha esposa. O taxista andava meio duro, aceita de cara e entra na boate. 5 minutos depois ele sai arrastando uma mulher pelos cabelos. O senhor no táxi vê a cena e percebe horrorizado que a mulher está vestida de verde e sai correndo para alertar o taxista do erro. Pare, essa não é minha mulher não. O vestido dela aí é verde. O senhor é daltônico, é? E o taxista retruca: fique tranquilo, meu amigo, essa aqui é a minha. Já já eu volto para pegar a sua. Desconfiado de traição, o marido chega em casa mais cedo. Ouvindo os passos do corno, a mulher rapidamente esconde o Ricardão no armário. Quando entra, o marido olha para todos os lados e vê um amontoado de pentelho preso entre as portas. O que é aquilo? Perguntou ele nervoso. É o gato, meu amor, ele está dormindo dentro do armário, deixa ele, tadinho. O gato? E o marido todo desconfiado: vamos ver. Então ele vai até o armário e puxa um pelo. Então o gato grita: que judiação, querido. Mas ele continua. Puxa outro pelo e o gato... Então ele puxa 2 pelos. Agora ele puxa vários pelos juntos e o gato... Já falei miau, caramba! Era uma tarde quente e a Betty estava gozando do único prazer isento de taxas: fazer amor. Escutou um barulho na porta da frente, deixou o amante na cama, enfiou uma roupa e correu para andar de baixo. Vendo o marido que entrava, perguntou: Carlos, você não deveria estar no trabalho? Ouvindo isso, o amante se fechou no armário. Desconfiado, Carlos começou a subir a escada e a Betty continuou bem alto para que o amante ouvisse: benzinho, essas traças estão me deixando louca. Eu liguei para a prefeitura e eles mandaram um homem do controle de insetos. Ainda mais desconfiado, Carlos sobe as escadas, entra no quarto, abre o armário e vê um homem nu no meio dos vestidos da Betty. Quem é você? Perguntou o corno velho. Eu sou agente do controle de insetos ao seu dispor, gaguejou o amante. E o que é que você tá fazendo pelado dentro do armário? Pelado? Meu Deus do céu, essas traças tão impossíveis, viu? Joãozinho perturbando sua mãe. Mamãe, o papai está correndo desesperado pela estrada. Fica quieto, menino, e acelera. Certo dia, a Mega Sena estava acumulada em 100 milhões e a professora chega na escola e pergunta para os alunos o que eles fariam se ganhassem toda essa grana. Mariazinha, o que você faria se ganhasse 100 milhões na Mega Sena? Ah, professora, eu compraria uma casa pro meu pai, uma nova bem grande pro meu avô e uma pra nossa empregada, coitada, paga aluguel. Lindo, Mariazinha. E você, Júnior? Bem, eu compraria caminhões cheios de comida e acabava com a fome do Brasil. Interessante, Júnior. E você, Ana? Ah, professora, eu abriria várias escolas para todos os que não têm dinheiro pudessem estudar de graça. Parabéns. E você, Joãozinho? Ah, professora, eu compraria uma casa e enchia de mulher e de uísque. Que absurdo, Joãozinho. Por que você resolveu fazer uma escolha tão fútil? E o menino, sem se abalar: ah, professora, porque filme de sacanagem Coca-Cola eu tenho todo dia.
A professora, conferindo o dever de casa dos alunos, pergunta a Mariazinha: qual é a parte do corpo humano que fica até 7 vezes maior sobre o efeito de uma emoção ou de uma excitação? Mariazinha fica de pé, olha para o chão, esfrega o pé e diz: Bem, eu acho que sei, mas eu tô com vergonha de responder. A professora diz: senta-se, menina. Joãozinho, levante-se e diga pra turma qual é essa parte do corpo. É fácil, professora. É a pupila, que aumenta 7 vezes mais o seu tamanho original sobre efeito de emoção ou se ela foi excitada pela luz. Muito bem, Joãozinho. A professora parabenizou e em seguida foi conversar com Mariazinha. Enquanto a você, Mariazinha, ficaram provadas 3 coisas. Primeiro, você não fez o dever de casa. Segundo, você tem muita bobagem nessa sua cabecinha. E terceiro, quando você se casar, você vai ter uma grande decepção. Mamãe, eu deixei as drogas. Graças a Deus, meu filho. Sim, mas eu não lembro aonde. Uma honesta menina de 7 anos admitiu calmamente para seus pais que um menino havia dado-lhe um beijo depois da aula. E como aconteceu isso, filha? Perguntou a mãe assustada. Não foi fácil, mamãe, mas 3 meninas me ajudaram a segurá-lo. O pai dá uma bronca no garoto. Luiz Gustavo, você já está com 12 anos e você só sabe contar até 10. Desse jeito você pensa que vai ser o que na vida, menino? Ah, pai, eu penso em ser juiz de boxe. Um ator que há anos gostaria de trabalhar na TV, finalmente conseguiu o seu papel na novela das 8. Feliz, o ator ligou para casa para contar para a família. Pai, consegui um papel na novela das 8. Eu vou fazer um homem casado com uma mulher há mais de 30 anos. Que bom, meu filho. Quem sabe na próxima novela você até consegue um papel que fala, né? A mãe, que não havia encontrado os 10 reais que havia deixado na mesinha, diz ao filho: meu filho, só eu e você estamos aqui e meu dinheiro sumiu. E a mãe começou a bater o pé. E daí, mãe? Você pegou, devolva. Não dá, mãe. Eu peguei e dei pra um menino muito pobre que tava com fome e queria ir na padaria comprar um bolo. E quem é esse menino? Eu. Um sujeito chega pra filha e pergunta o que ela quer de presente de aniversário. Eu quero uma boneca de pano. Exclama a menina. Uma boneca de pano, filha? Pergunta o pai surpreso. Eu pensei que você só gostasse de bonecas da Barbie. Sim, pai, mas eu já tenho 5 Barbies e elas precisam de uma empregada, né? Véspera de Natal e o irmãozinho conversa com sua irmãzinha. Eu pedi uma bicicleta e você? O que foi que você pediu pro Papai Noel? Eu pedi um OB. OB? E o que é isso? Não sei não, só sei que com ele eu vou andar de esqui, passear na lancha, nadar e jogar tênis. O caminhoneiro estava no seu leito de morte e pergunta a sua mulher com a voz moribunda: mulher, eu sei que eu estou morrendo e nada disso mais importa agora, mas só por curiosidade, você já me traiu alguma vez na vida? Ela fez uma careta, titubeou, mas acabou confessando a verdade. Sim, meu amor, eu te traí sim, mas apenas 2 vezes e somente para te ajudar. Como assim para me ajudar? Mas como foi a primeira? Você lembra daquela vez que pedi um empréstimo ao banco para trocar o caminhão e eles não liberaram nunca o dinheiro e você estava ficando desesperado e de repente o dinheiro foi liberado assim de uma hora para outra? Sim, tem razão, foi por uma boa causa. Naquela época eu estava pensando em fazer besteira comigo mesmo. E a outra vez? Você lembra quando você se candidatou a presidente do sindicato e faltavam apenas 165 votos para você vencer? Um garoto pergunta ao pai: Pai, quanto é que custa pra casar? Eu não sei não, meu filho, que eu ainda não terminei de pagar o meu. Um velho estava andando na rua quando viu 2 garotos brigando. Imediatamente foi separá-los e disse ao garoto mais velho: que horror, você não tem vergonha de bater em alguém menor do que você, não? E o garoto respondeu: e o senhor quer que eu espere ele crescer? O garotinho pergunta pra sua namoradinha: você quer casar comigo? E ela, sem saber como dar o não, resolveu responder de uma forma carinhosa: não posso, na minha família a gente só casa entre nós. Meu avô se casou com minha avó, meu tio se casou com minha tia e meu pai se casou com a minha mãe.
Um menino estacionou sua bicicleta perto da igreja, pois dentro da igreja estava sendo velada a sua avó que faleceu. Minutos depois ele voltou e notou que a sua bicicleta havia sido roubada. Começou a chorar. O padre, pensando que o garoto estava chorando por causa da morte da sua avó, foi consolá-lo. Não chore, meu filho, ela já estava velhinha. E o menino então disse: estava, mas a rodinha de trás ainda estava era boa. Os alunos de um colégio visitam a mansão de um importante aristocrata, que resolve abrir as portas para a visitação. As crianças chegam e o homem começa a falar sobre as maravilhas da casa, os móveis, as estátuas, os quadros. De repente o ricaço nota que um dos meninos é a cara dele quando criança, e fica com a pulga atrás da orelha e pergunta: vem cá, meu filho, por acaso sua mãe alguma vez já trabalhou como criada aqui nessa mansão? Não, senhor. Agora meu avô sim. Ele trabalhou durante muitos anos aqui como jardineiro. Após um naufrágio, 3 loiras foram parar numa ilha. Desesperadas, começaram a caminhar pela praia quando, sem querer, uma delas chutou um pequeno objeto. Assustaram-se, mas se agacharam para ver do que se tratava. Era uma pequena lâmpada antiga, que passaram a esfregar para tirar a areia. Eis que então surgiu um gênio. Vocês me libertaram, e por isso vou conceder um pedido a cada uma de vocês. Quero ser ruiva, disse a primeira. O gênio atendeu. Ela então deixou de ser loira e ganhou a capacidade de pensar. Olhou em volta e viu que havia material suficiente para construir uma canoa. Construiu a embarcação e foi embora da ilha com muito esforço, remando contra a maré. Eu quero ser morena, pediu a segunda. O gênio então a transformou e, com a sua nova condição, atirou-se ao mar para ver se dessa vez conseguia aprender a nadar. Conseguiu e com muito sacrifício deixou a ilha, dando suas braçadas contra a maré. A terceira então pediu: eu quero me transformar em um homem. O gênio assim o fez. Ele então saiu andando pela ponte que ligava a ilha ao continente. Uma loira entra numa loja e vê uma coisa brilhante. O que é isso? Uma garrafa térmica. E o que é que ela faz? E o vendedor explica: ela mantém as coisas frias frias e as coisas quentes quentes. A loira compra a garrafa térmica. No dia seguinte ela leva para o seu trabalho. Seu chefe, estranhando aquele objeto brilhante, pergunta o que é. Uma garrafa térmica. E o que é que ela faz? Ela mantém as coisas quentes quentes e as frias frias. E o chefe pergunta: e o que é que tem dentro dela? A loira, satisfeita, diz: 2 xícaras de café e um suco gelado. Uma loira encontra com uma amiga que não via há muito tempo. Menina, você está tão diferente. Raspou o cabelo, tá moderna. É, mulher. Bem mais magra e bonita. É. Então me conta o que é que você tá fazendo da vida. Ah, eu tô fazendo quimioterapia. Ai, mulher, que legal. Eu sempre quis fazer quimioterapia. Você tá fazendo na PUC ou na Uni? A polícia diz para a loira, dirigindo na contramão, né? A senhora não está vendo para onde está indo, não? Não, mas deve ser um lugar muito ruim lá, porque tá todo mundo voltando. A loira gostosona ia se jogar no mar, no cais do porto do Rio de Janeiro, quando apareceu o marinheiro. Moça, não faça isso. Eu vou me jogar, minha vida é uma droga. Não, não faça isso, olha. Meu navio está de partida para a Europa. Por que você não vem comigo e pensa melhor? Chegando lá, se não der certo, pelo menos você terá conhecido a Europa. A loira achou a proposta razoável e seguiu com ele até um bote salva-vidas, onde viajaria clandestinamente. Durante 2 semanas, ele a visitava à noite, trazendo comida, água e fazia amor com ela. Comida, água e crau. Até que um dia o capitão fez uma inspeção nos botes e descobriu a loira. Ela, sem saída, lhe contou a verdade. Olha, eu estou aqui seguindo para a Europa porque um marinheiro me trouxe. Todas as noites ele vem e traz comida e água e eu, como agradecimento, faço amor com ele. E vai ser assim até chegar na Europa. Ainda falta muito? Não sei, moça, mas pelo que consta, essa é a barca que faz a travessia do Rio Niterói. No concurso de calouros do hospício, o organizador pergunta para o primeiro candidato: o que você sabe fazer? Eu imito um passarinho. Ah, já sei. Você voa e bota ovinhos. E o louco indignado: nem uma coisa nem outra. Eu como minhoca. No hospício, 2 loucos comiam banana no pátio. O primeiro tira a casca da banana com o maior cuidado e come. O segundo come com casca e tudo. Ô, cara, você tá ficando doido, é? Comer a banana com casca e tudo? Oxi, pra que eu vou tirar a casca? Diz ele, dando uma mordida. Se eu já sei o que é que tem dentro.
Um louco falou para o outro, O que é que você acha que eu tenho na mão? mostrando as mãos fechadas juntas. É um elefante, disse o outro. Ah, sim, não vale não. Você viu o rabinho. Havia no hospício uma eleição para eleger o novo presidente. Então o candidato falou para os loucos. Se vocês me elegerem, eu prometo que vou colocar uma piscina aqui no hospício. Então todos os loucos vibraram. No dia da eleição, todos no hospício votaram no candidato, é claro, pensando na piscina. Então o tal candidato foi eleito. No outro dia foi começada a construção da piscina. Após 2 meses foi terminada a construção e na inauguração foi aquela alegria. Os loucos pulavam de costa, de barriga, caía sentado e etc. Passado alguns anos, já em época de eleição, o atual presidente disse aos loucos: Se vocês me reelegerem, eu prometo que vou colocar água na piscina. A mãe de Joãozinho deu uma tremenda bronca no filho. Joãozinho, já falei quantas vezes pra você não puxar o rabo desse gato, menino? E Joãozinho responde: Mas eu não tô puxando não, mãe, é ele. Mamãe, o que é um orgasmo? Não sei, querido, pergunta pro seu pai. Joãozinho passa diante de uma janela do padre com um pão na mão e a outra mão dentro do bolso. Boa tarde, seu padre. Boa tarde, meu filho. Vejo que você está com a semente da vida em uma das mãos. E o que você tem na outra? Ah, na outra eu tenho um pão, padre. Mamãe, por que estamos empurrando o carro até o precipício? Fica quieto, menino, senão vai acordar seu pai. Papai, é verdade que os contos de fada sempre começam com era uma vez? Olha, meu filho, nem sempre. Tem uns que começam assim: quando eu for eleito... Mamãe, no colégio tem um menino que me chamou de Mariquinha. E por que você não bateu nele? Ai, mamãe, ele é tão lindo. Num julgamento, o juiz pergunta pro réu: como o senhor matou a sua esposa? As chifradas, meritíssimo. Absolvido. Legítima defesa. Os pombinhos estavam dormindo tranquilamente, quando por volta das 3 da manhã escutaram ruídos estranhos. Foge, foge! Deve ser meu marido! O cara levanta da cama peladão e rapidamente pula pela janela. Depois de cair em cima de um arbusto, ele volta irritado. Desgraçada, seu marido sou eu! Ah, é, né? E por que foi que você pulou a janela? Sábado, como de hábito, o cara levantou cedo, colocou os agasalhos silenciosamente, tomou café e deu até um passeio com o cachorro. Em seguida foi até a garagem, engatou o barco de pesca no 4x4. De repente começou a chover terrivelmente. Havia até pedra de gelo misturado com a chuva. Ventos a mais de 80 km por hora. Ele ligou o rádio e ouviu que o tempo seria chuvoso durante todo aquele dia. Voltou imediatamente para casa. Silenciosamente tirou a roupa e deslizou-se rapidamente para debaixo dos cobertores. Afagou as costas da sua mulher suavemente e sussurrou: o tempo lá fora está terrível. E ela, ainda meio adormecida, respondeu: você acredita que o idiota do meu marido foi pescar com esse tempo? O cara está sozinho em casa assistindo futebol, tomando sorvete, quando de repente toca o telefone. Alô, o senhor marido da Helena? Sim, sou eu mesmo, por quê? Olha, eu tenho uma notícia muito desagradável para lhe dar. Ela estava no banco de passageiro de uma Ferrari conversível que capotou 3 vezes na Avenida Central. Meu Deus, ela morreu? Não, o motorista sim morreu, mas a sua esposa foi jogada para fora da Ferrari, caiu em cima de um arbusto e escapou ilesa. Ufa, que alívio! Então eu não tenho razão para me preocupar, né? Tem sim. Você não imagina o que ficou preso na boca dela. O sujeito decepcionado se lamenta com os amigos. Vocês não vão acreditar. Minha mulher agora tá cobrando pra fazer sexo comigo, homem. Outro dia ela me cobrou R$100. Ao ouvir esse lamento, um dos amigos comentou: homem, você ainda tá reclamando? Pra nós ela tá cobrando 200.
Uma mulher chegou inesperadamente em casa e encontrou seu marido na cama com outra mulher. Louca de raiva, ela pegou ele e levou pra dentro da garagem. Chegando lá, prendeu o negócio dele dentro de uma moça em cima da bancada. Apertou até ficar bem preso e retirou a alavanca da moça. Foi no armário de ferramentas, retirou um serrote e colocou em cima da bancada. O marido gritou desesperado: Querida, você não vai cortar ele não, né? Nisso a mulher retrucou: Não, quem vai cortar é você. Eu vou botar fogo na garagem. A psiquiatra pergunta para a loira: Você costuma ouvir vozes sem saber com quem está falando e de onde vem? Sim, eu costumo. E quando isso acontece? Ah, toda vez que eu atendo o telefone. Duas loiras se encontraram no céu. Como foi que você morreu? Ai, eu morri congelada. Ai, meu Deus, que horror. Deve ter sido horrível. Como é morrer congelada? Ah, no começo é muito ruim. Primeiro são os arrepios, depois as dores nos dedos, das mãos, dos pés, tudo congelando. Mas depois veio um sono forte e eu perdi a consciência. E você, como morreu? Ah, eu morri de ataque cardíaco. Eu estava desconfiada que meu marido me traía. Um dia cheguei em casa mais cedo, corri até o quarto e ele estava na cama assistindo televisão. Desconfiado, eu corri até o porão para ver se encontrava alguma mulher escondida, mas não encontrei. Corri até o segundo andar, mas também não vi ninguém. Subi até o sótão e ao subir as escadas tive um ataque cardíaco e caí morta. Oh, mulher, que pena. Se você tivesse procurado no congelador, nós duas estaríamos vivas. Depois de colocar um anúncio no jornal, Dona Elzira contratou uma empregada doméstica loira. No primeiro dia da moça, a patroa chega do trabalho e a pega dormindo no sofá da sala. O que é isso? Gritou ela indignada. Ué, por que o susto? Como por que susto? Você está dormindo no horário do trabalho? No meu sofá e não quer que eu me assuste? Dona Elzira, eu só estou aqui nessa casa porque eu li o anúncio no jornal e até agora estou fazendo tudo direitinho. Tudo direitinho? É muita petulância. Ué, não sei por que a senhora está reclamando. Não foi a senhora mesmo que colocou no jornal? Procuro empregada para dormir no serviço? Um louco chamou um amigo e falou: Rapaz, eu tenho uma festa de 15 anos pra ir que eu fui convidado, mas eu só posso ficar uma semana. Não sei o que é que eu faço. Três mulheres escaparam da prisão. Uma ruiva, uma morena e uma loira. Elas correram quilômetros até um velho depósito numa fazenda. As três se esconderam ali, cada uma se metendo num saco rapidamente porque já ouviram as sirenes da polícia. Cerca de uma hora mais tarde apareceu um delegado no local. Deu uma olhada, estava escuro que só a bexiga, mas viu os sacos. Ele olhou e deu um chute no primeiro saco, onde estava a ruiva, que fez: Au! Au! É só um cachorro, pensou o delegado. E chutou o segundo saco, onde estava a morena. Ele pensou: deve ser um gato. Então ele chutou o saco onde estava a loira e nada. Quando ele ia chutar novamente, a loira gritou: Batatas! Estavam dois loucos no manicômio e o Zé disse para o Tony: Ô Tony, amanhã eu vou fugir pelo muro. Tá bem, eu fico. No dia seguinte, o Zé ainda estava no manicômio e o Tony disse: Então, Zé, você ainda tá aqui? Não ia fugir? Pois é, o problema é que o portão estava aberto. A loira gostosona vai numa loja que conserta de tudo e perguntou: Quanto custa pôr um fundo na panela? É R$10, freguesa. R$10? Isso é um roubo. E se eu der o fundo? Aí fica de graça, eu ainda faço o almoço. Mamãe, na escola me chamaram de mafioso. Amanhã mesmo eu vou resolver isso, menino. Tá bem, mãe, mas faça aparecer um acidente, mamãe. Mamãe, na escola me chamaram de mentiroso. Cala a boca, menino, que nem pra escola você vai ainda. Num baile beneficente do colégio, Joãozinho resolve tirar a irmã de uma das professoras para dançar. A senhorita poderia me dar o prazer dessa dança? Convida ele cheio de galanteios. Eu não danço com criança, respondeu ela secamente. E ele, sem perder o rebolado: Mil perdões, eu não sabia que a senhora estava grávida, não.
Joãozinho entrou no bar de seu Jorge correndo e gritando: Seu Jorge, o senhor não sabe o que aconteceu com seu filho. O que foi, menino? Perguntou o velho aflito. Ele tava passando na frente da construção e caiu um saco de cimento bem na cabeça dele. Oh, meu Deus do céu! Não é possível, eu acho que eu vou ter um treco. Calma, seu Jorge, podia ter sido pior se o saco tivesse cheio. Na sala de aula, o professor pergunta a Juquinha: Juquinha, pra que serve o algodão? Não sei não, senhor. Pense bem, de que são feitas suas calças? De roupas velhas do meu pai. Um homem tinha que passar todos os dias por um hospício e um dia ele ouviu um barulho. 8, 8, 8. Ele não aguentou de curiosidade e olhou pra cima do muro e de repente uma pedra atingiu a sua cabeça. Então ele ouviu 9, 9, 9. Gravação da secretária eletrônica do Centro de Saúde Mental. Obrigado por ligar para o Instituto de Saúde Mental, sua mais saudável companhia em seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo e compulsivo, pressione 1 repetidamente. Se você é dependente, peça para que alguém pressione o 2 por você. Se tem múltiplas personalidades, pressione o 3, 4, 5 e o 6. Se você é paranoico, sabemos quem é você, o que faz e o que quer. Espere na linha enquanto rastrearemos a sua chamada. Se você sofre de alucinações, pressione o 7 e a sua chamada será transferida para o departamento de elefantes cor-de-rosa. Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente uma vozinha que lhe dirá qual número pressionar. Se você é depressivo, não importa que número diz, que ninguém vai te responder. Se você sofre de amnésia, pressione 8 e diga em voz alta seu nome, endereço, número da carteira de identidade, data do nascimento, estado civil e o nome solteiro da sua mãe. Se você sofre de estresse pós-traumático, pressione lentamente a tecla jogo da velha até que alguém tenha piedade de você. Se sofre de indecisão, deixe sua mensagem logo que escute um bip, ou antes do bip, ou depois do bip, ou durante o bip. De qualquer modo, espere o bip. Se sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9. Se sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9. Se sofre de perda de memórias para fatos recentes, pressione 9. E se sofre de perda de memória para fatos recentes, pressione 9. Se tem baixa autoestima, por favor desligue. Nossos operadores estão ocupados atendendo pessoas importantes. A loira tinha acabado de se formar em direito. Em seu escritório novo, logo na primeira semana chegou um cliente. Para fazer uma média, ela pegou o telefone e começou a se gabar. Ah, eu nunca perco um caso. E não é nem porque eu seja amigo do desembargador. O cara lá fora só olhava com a cara estranha. Depois de quase meia hora, ela resolveu que já tinha enrolado o suficiente e perguntou: Pois não, senhor, qual é o seu caso? Eu sou da Brasil Telecom e eu vim instalar sua linha telefônica. Tinha dois loucos assistindo a uma corrida de motos e um deles falou pro outro: Um dia eu ainda compro uma moto dessa pra mim. E o outro perguntou: Mas você deixou eu dar uma voltinha? Claro, pegue, vá. Mas você nem comprou ela ainda. E o outro doido disse: Ah, porra, então desça que você não vai mais não. O sujeito era muito hipocondríaco. É aquele tipo de gente que acha que tem todo tipo de doença. Mas ele era tão hipocondríaco que em uma das incontáveis consultas do médico foi logo perguntando com extrema preocupação: Doutor, eu acho que eu tô doente. Que novidade, hein? Retruca o médico: O que foi dessa vez? Bem, é que eu descobri que há mais ou menos 2 anos minha mulher tá me traindo. Ei, eu acho que você deveria procurar um advogado, um consultor matrimonial e não um médico. Calma, doutor, deixa eu terminar. É que ela me trai há 2 anos e até hoje não nasceu um chifre. Será que isso é problema de cálcio, doutor? Era uma vez um criador de porcos que estava há muito tempo nesse ramo, que nem precisava mais de balança para pesar os bichos. Ele simplesmente colocava os porcos em cima da barriga e já sabia o peso. E com o tempo a sua mulher também passou a dominar a técnica de pesar com a barriga. Certo dia, depois de ter pesado muitos porcos desse jeito, ele estava cansado e pediu ao seu filho: Ô, Ferisvaldo, vá chamar sua mãe para me ajudar, vá. O menino saiu correndo e logo voltou sem a mãe. Ué, menino, cadê sua mãe? Ela não vem pesar os porcos, não? Ah, pai, eu não sei. Ela tava tão ocupada pesando o vizinho.
O camareiro de um hotel 5 estrelas no Rio pergunta ao homem que acabou de se hospedar com uma linda mulher de 24 anos. O senhor deseja alguma coisa? Não, obrigado. Diz o homem gentilmente. E a sua esposa, não vai querer nada? Ah, bem lembrado. Respondeu o hóspede. Me traga um cartão postal, por favor. Conversa entre vizinhas. Antônia, você tá doente? Eu pergunto isso porque eu vi sair um médico da sua casa hoje de manhã. Agora foi o que deu. Ontem de manhã eu vi sair um coronel da sua casa e nem por isso nós estamos em guerra.